Título 5º. Da Administração Pública. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 71. A administração pública direta, indireta ou fundacional do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público, participação popular e valorização dos servidores públicos. Artigo 72. A administração pública municipal compreende: Inciso 1º. Administração direta, secretarias ou órgãos equiparados. Inciso 2º. Administração indireta, e compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Artigo 73. Os órgãos e entidades da administração indireta e fundacional do município vinculam-se tecnicamente às secretarias municipais em cujas áreas de competência estiverem enquadradas as suas atividades, sem que desse fato decorra qualquer subordinação hierárquica, sendo criados por lei específica. Artigo 74. A administração municipal instituirá órgãos de consulta que serão compostos por representantes comunitários dos diversos segmentos da sociedade local. Parágrafo único. Esses órgãos poderão ser constituídos por temas, áreas ou para administração global. Artigo 75. Todo órgão ou entidade municipal é obrigado a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal coletivo ou geral, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidões de contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. As certidões a que se refere o presente artigo e as petições em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso do poder são isentas de taxas. Parágrafo 2º. Se ao invés de certidão, preferir o interessado cópia reprográfica de documentos que consubstanciem atos, contratos e decisões, a autoridade ou servidor, também sob pena de responsabilidade, deverá fornecê-la contra o pagamento do seu respectivo custo. Artigo 76. Qualquer vereador poderá requerer vista de processo administrativo, livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar em processos ou arquivos da Prefeitura, autarquias e empresas públicas municipais por 48 horas, mediante carga, ou, a critério da administração, cópia reprográfica de inteiro teor. Artigo 77. A administração pública municipal direta e indireta permitirá a vista dos processos administrativos no recinto das repartições em que estiverem tramitando, e fornecerá cópias de certidões solicitadas pelos vereadores. Artigo 78. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Artigo 79. A administração pública direta, indireta, fundacional, sociedade de economia mista e empresa pública é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração e aquelas previstas nas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Inciso 3º. Todo concurso público deverá ser organizado e realizado, preferencialmente, por instituição especializada em concursos, de ilibada reputação e de comprovada idoneidade no mister, escolhida através de licitação.
Inciso 4º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, devendo a nomeação do candidato aprovado obedecer à ordem de classificação. Inciso 5º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação ou aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 6º. O concurso público deverá ser homologado no prazo máximo de 60 dias após a realização das provas. Inciso 7º. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções, ressalvado o disposto no artigo 37, inciso 16, A, B e C, da Constituição da República. Inciso 8º. É garantido ao servidor municipal o direito de livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da Constituição da República. Inciso 9º. O servidor gozará de estabilidade no cargo, função ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, ou, no caso de eleição para mandato legislativo, até 1 ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Inciso 10. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei complementar federal. Inciso 11. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para sua participação nos concursos públicos, e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 12. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não superior a 180 dias, exceto nos casos de contratação no âmbito da assistência médica, médica hospitalar e vigilância em saúde, por um prazo não superior a 12 meses. Inciso 13. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sem distinção de índices, sempre no Dia do Trabalhador, 1º de maio. Inciso 14. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado como limite máximo, os valores percebidos, em espécie, a qualquer título, pelo prefeito. Inciso 15. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salário que implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas em lei aplicando-se a redução, atingindo o limite mencionado, independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Inciso 16. Os vencimentos de cargos ou funções assemelhados do Executivo e Legislativo serão equivalentes. Inciso 17. Ao servidor municipal que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente, doença profissional ou idade definida em lei será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Inciso 18. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, visando a proteção da vida, do meio e das condições de trabalho dos servidores na forma da lei. Inciso 19. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações municipais, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Inciso 20. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações dependerão de prévia aprovação da Câmara. Inciso 21. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior,
assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 22. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 23. As atividades permanentes tais como limpeza, manutenção, conservação e vigilância dos órgãos públicos discriminados no caput do artigo 79, deverão ser executadas pelos seus respectivos empregados e servidores, exceto em casos justificados. Inciso 24. Ao servidor é garantido pela administração direta e indireta, o adiantamento salarial de 40% no dia 15 de cada mês. Artigo 80. O provimento inicial dos cargos de carreira jurídica, especialmente de procurador municipal, dar-se-á, exclusivamente por concurso público de provas, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Artigo 81. As sociedades de economia mista são obrigadas a prestar informações ao Legislativo, no prazo de 15 dias, sob pena de destituição de seus responsáveis pelo Executivo, que, em não fazendo, incorrerá em crime de responsabilidade.